Aí, então, boa noite de novo, pessoal. Acho que pouquíssimas pessoas aqui já viram a minha carinha, e sabem quem eu sou, então vou me apresentar brevemente. Então, eu sou a Fernanda. Teve alguém que já falou, você é a famosa Fer? Sou eu mesma. Estou aqui na escola fez um ano, tem pouco tempo, e eu sou responsável aqui pela área de operações e de financeiro. Então, surgiu a demanda, né, de algumas pessoas aí para a gente ter essa aula para entender como que é as weeklies e as dailies na prática. E aqui na escola eles me chamam de guardiã do processo, porque é eu que toco aqui essas pautinhas. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona aqui. Só que eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ter aula com o Tiago ali, quando ele fala sobre a mentoria VLO, né? Que é o Você Livre da Operação, e aí ele traz algumas ferramentas, e em um momento ali da aula ele fala sobre vários tipos de reuniões, e ele explica as pautas, então ele engloba todas, desde all hands, one-on-one, reunião de conselho, né, para quem é sócio. Então ele explica isso tudo. Então, a ideia não é a gente ficar aqui preso em teoria, por isso que hoje a aula vai ser um pouco mais prática, mas só para todo mundo ficar na mesma página, eu acho importante a gente ter uma introdução aqui para entender um pouquinho como que é, né, o porquê de Weekly, porquê de Daily. Mas primeiro eu queria aproveitar aqui as pessoas, eu acho que tem uma opçãozinha aqui embaixo que chama React. E aí vocês podem usar ela ou mandar no chat, mas eu quero saber quem que já tem aplicado Weekly e Daily na empresa. Só para eu ter uma noção aqui do tanto que eu preciso de aprofundar. O Vini, tem Eu vi aqui o três. Maicon, a Dani, a Isadora. Alguém O John mais? também. Ó, o Maicon Beleza. reagiu. Boa. Maravilha. Então vamos lá. Por que da Daily? E aí eu vou dar dois pontos de vista, porque aqui hoje nós temos tanto quem é membro Legacy, está ali mais na parte de sócios, quanto quem é membro PAT, né? Que é o nosso programa de aceleração de time. Então, são perfis mais de liderança. Para os sócios, é, vou até pegar o exemplo do Tiago. Ele faz da metodologia dele, que chama Você Livre da Operação. Então, a Weekly, o sócio pode olhar e falar assim: nossa, eu vou colocar mais uma reunião na minha agenda, eu não aguento mais, eu já estou assim, saturada, já tem muita coisa. Mas a ideia da Weekly é exatamente o contrário: é diminuir aquelas reuniões que o time fica assim, chefe, tem um minutinho, me ajuda com isso aqui. Estourou uma bomba, o que que eu faço? Então, as weeklies é exatamente para parar com isso, que na segunda-feira, a gente faz aqui sempre na segunda-feira, né, já começa a semana alinhado, já é um ritual nosso, então já tem esse momento para fazer esses alinhamentos. Então, para os sócios, tem essa visão de é, ter um pouco mais de liberdade ali na agenda e treinar o time. E aí também entra a parte de quem é líder, né? De treinar o time para ter essa visão de o que que é prioridade. O que que eu preciso resolver nesse momento? Para não ter tudo que aparece de novo, de novidade, saiu da minha rotina aqui, apareceu uma demanda nova, e aí eu acho que é urgente, aí eu vou chamar meu chefe. Então, a gente vai treinar essa pessoa para ela já ter na cabeça dela o que que é prioridade e o que que ela pode esperar ter na semana que vem para ser resolvida. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Igual eu falei, hoje é para ser. Acho que foi, né? Hoje é para ser uma aula mais prática. Então, assim, não esperem um slide. Aqui a gente vai mostrar na prática mesmo o Notion, que é o sistema aqui que a gente usa, né, para fazer as pautas, e eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona. Então, o que é a Weekly? Elas são reuniões que acontecem uma vez na semana, que tem a duração aproximada ali de uma hora e meia, né, dependendo do nível ali de criticidade. Pode ser que no começo sejam um pouquinho mais longas até o time ir se adaptando.
e ela tem como objetivo alinhar as prioridades da semana. Eu vou passar primeiro aqui pela pauta de weekly, como se vocês nunca. Passar vocês para cá. Como se vocês nunca tivessem feito uma weekly na vida. Então, assim, eu vou passar no passo a passo mesmo e se eu falar muito rápido, qualquer coisa, vocês vão me avisando aqui, pode perguntar, fiquem à vontade. A gente tem, primeiro, né? Deixa eu dar um recadinho. Não se preocupem em pensar como que eu vou montar essa estrutura no meu Notion. Meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Não se preocupem com isso, porque no final da aula eu vou disponibilizar para vocês esse modelo e o modelo de daily, e aí é só vocês duplicarem para a área de trabalho de vocês e irem adaptando, né? Então vamos lá. Tem um botãozinho aqui de nova, que eu já deixei para vocês o modelo de pauta que a gente usa na antescola. Então vocês vão ver que ele já vai carregar tudo aqui, e eu basicamente tenho que alimentar. Eu também deixei aqui um exemplo para vocês usarem depois. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui que eu acho que assim fica melhor. Então, toda segunda, de lei, a gente começa a semana fazendo a weekly. E aí, a gente coloca uma pauta com o nome da área mesmo, que é para a gente separar. A gente sempre faz uma reunião por área. E as weeklies, quem participa é sempre todos os integrantes da área. Eu, como operações, eu acabo participando de todas também, porque eu sou a pessoa ali que vai alimentar as pautas. Mas aí vocês vão entendendo na realidade da empresa de vocês quem que vai ser essa pessoa, se vai ser o líder, se vai ser uma pessoa júnior ali que está abaixo que vai alimentar e vão aplicando isso. Então aqui, como se fosse a primeira weekly que vocês forem fazer. E aí tem os tipos de pauta, como eu falei, o Thiago fala sobre esses outros tipos de reuniões. Dá para trazer para o Notion se vocês tiverem essa necessidade de incluir, né, as pautas também na rotina de vocês. Tem aqui. E as datas. Igual eu falei, a gente sempre faz numa segunda-feira. Então vamos supor que hoje é o dia 16 e a gente vai fazer aqui. A gente separa. Tem aqui o campo de projetos, mas as nossas weeklies são sempre por business as usual. Se a gente fosse fazer uma reunião pontual para falar de algum projeto, que aqui no caso da escola são os eventos, né? Igual vai ter o Legacy na semana que vem, a gente colocaria ele aqui. Mas no nosso caso é sempre business as usual. São as weeklies. E quais são os participantes? Isso aqui é importante a gente saber para, se em algum momento a gente precisar ali de voltar no histórico para saber se a gente alinhou alguma demanda ali com a pessoa, a gente sabe se ela estava naquela weekly realmente ou não. Então a gente sempre coloca, vou deixar aqui o Thiago e eu de exemplo, que estamos em todos. E a área, né? Vou fazer aqui um exemplo de CS, aproveitar que o Vini está aqui, pegar ele um pouco ali de exemplo para a gente fazer. Então, vamos supor que essa primeira weekly aqui vai ser da área de CS. A nossa pauta segue essa agenda aqui, que é boas notícias, principalmente para times que são totalmente home office, que é o caso da gente aqui dentro da escola. Essa parte de boas notícias é muito importante para entender um pouco quem é que está do outro lado. Por exemplo, o Vini está lá em Floripa, eu estou em Minas, a gente está em lugares completamente diferentes. Então, a realidade é bem diferente também. E a gente acaba pegando alguns insights do perfil daquela pessoa. Então, a gente faz ali boas notícias. Cada pessoa fala uma boa notícia pessoal e uma boa notícia profissional. E aí a gente passa para as metas. E aqui, o weekly não é para definir meta. Na weekly, você já vai chegar com a meta. Quando que eu vou definir meta? Tem uma reunião que é feita entre líderes e sócios, em que eles definem essa meta. E aí pode ser uma reunião trimestral, pode ser uma reunião mensal, dependendo do nível ali de necessidade e criticidade da empresa. Mas a gente não vai focar nisso hoje, tá? Então, hoje aqui é o Weekly Daily. Até porque o Thiago seria melhor para explicar ali como que funciona para criar meta por área, né? Então, a gente passa pelas boas notícias, depois vai para as metas, e aí tem.
desafios, discussões estratégicas e plano de ação. Essas eu vou deixar para mostrar para vocês aqui no corpo da nossa pauta. Aqui nos acompanhamentos de meta, como eu falei, é uma weekly por área. Então, cada área vai ter aqui a sua meta. Vamos supor, o Vini, né? A gente pegou aqui o exemplo de CS. A meta dele é, por exemplo, se a gente tem 100 membros, eles colocarem 50% de membros no evento. Então, a meta dele é ter 50 membros no próximo evento. E aí eu vou perguntar para ele na segunda, Vini, quantas pessoas que tem aí que já confirmaram? Aí ele vai me falar, tem 32. E aí eu falar, e aí, você acha que você vai conseguir alcançar essa meta? Você acha que é um ponto de atenção? Você não tem certeza ainda? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou você está pessimista? Você acha que não vai, conseguir entregar essa meta? E aí a gente tem aqui, ó, esses três pontinhos que é para a gente colocar, né, a percepção da pessoa. E aí, se ele tiver alguma observação, ele vai colocar aqui. Dentro de desafios, pode ser uma coisa que o próprio time apresente, e aí coloca aqui como um desafio, que é realmente uma atividade que ela está tendo alguma dificuldade ali para fazer ela. Mas, a partir da segunda weekly, tudo que estiver no seu plano de ação, que foi aquilo que você definiu, né, na semana anterior que seria feito, se não foi feito, ele entra como um desafio. Por quê? Deve ter acontecido alguma coisa para a pessoa não ter conseguido entregar aquela demanda. Então, é um desafio. Mas eu vou falar um pouco sobre a segunda weekly mais para frente, só para vocês não perderem aqui o raciocínio. Dentro aqui de desafios também entra backlog, que são aquelas coisas assim, eu sei que eu preciso fazer, são importantes, mas que nesse momento eu tenho outras prioridades. Então, vamos supor, eu gosto de pegar o exemplo da Carla, porque, por exemplo, ela tem um evento semana que vem para entregar. Eu vou chegar nela hoje e falar, Carla, preciso de fazer o playbook da área de eventos. E aí ela vai virar para mim e falar, querida, eu tenho evento na semana que vem, não tem como eu priorizar um playbook agora. Então, isso é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo também, a pessoa discernir o que que é prioridade e o que que não é, porque no começo é assim, o time acha que tudo é importante. Nossa Senhora, não sei por onde eu começo. Então, a gente tem que ir treinando também, essas mentalidades. E aí a gente passa para as discussões estratégicas. Então, aquilo que foi um desafio, eu vou descrever aqui o que que eu preciso fazer para resolver esse desafio. E aqui também entram as discussões estratégicas de novas, né? Então, por exemplo, essa semana eu preciso garantir que mais 10 membros confirmem presença no evento da semana que vem. Então, como que eu faço isso? Tem a trilha de mensagem. Vamos mandar aqui o guia. Na semana que vem a gente manda o formulário de confirmação de presença. Na terceira semana, a gente começa a mandar um palestrante. O Vini até começou a fazer isso agora, mandando um palestrante ali. Então, a gente tem essas discussões estratégicas do que precisa ser feito. Essas três partes aqui, ó, que é definições, atividades da semana e ações, entram na parte de plano de ação. E eu vou falar para vocês que essa parte aqui de definições, ela é muito importante. Muito importante. Por quê? É aqui que a gente vai falar o como vai ser feito, quem que vai fazer, qual que é o prazo de entrega, e a gente vai definir realmente o que que a gente quer. Porque imagina, vou pegar aqui um exemplo de cotidiano e vou pegar um exemplo ali de âmbito profissional para vocês entenderem. Vou pegar o primeiro de pessoal. Por exemplo, a minha mãe, ela é artesã e uma das coisas que ela faz é costura. Então imagina que eu chego nela e falo, mãe, corta uma manga para mim. Ela vai chegar lá, vai pegar uma camisa e vai cortar a manga. Enquanto eu tô esperando o quê? Uma fruta para eu comer. Então, assim, ela tá errada? Não tá, mas eu não dei contexto, eu não dei.
explicação para ela, eu não defini o que que eu queria. Então, nenhuma das duas estava errada, mas teve um erro ali de comunicação. Então, essa parte aqui é para definir como que você quer. Vamos lá, vamos testar, pegar a área de comercial, marketing. Eu quero uma planilha com todos os leads em potencial. Aí a pessoa chega toda feliz, te entrega lá um Excel com cheio de nome. E aí você vai falar, beleza, o que que é isso? E a pessoa fala os leads em potencial. E aí você fala, tá, mas como que você filtrou isso? Cadê a coluna ali que me fala qual que é o tamanho da empresa, quantos funcionários ela tem, qual que é o faturamento, para você ter chegado na conclusão de que ela é um lead em potencial. Então, assim, o óbvio para você não é óbvio para o outro. Essa parte de definição aqui é importante deixar claro. E aí a gente definiu ali o que que precisa ser feito, como vai ser feito, a gente vai definir quem é o responsável. Por exemplo, para áreas que têm muitas pessoas. Aqui, por exemplo, a gente tem em eventos a Juliana e a Carlinha, né? Vamos supor que elas precisam fazer uma reserva num restaurante. E aí a Juliana está esperando que a Carla tenha feito e a Carla está esperando que a Juliana fez. E ninguém fez no final das contas, porque não tinha definido quem era o responsável por aquilo. Então a gente tem que saber quem é a pessoa e também para a gente ter, entre aspas, né, a quem cobrar, né? Então essa parte aqui é importante por isso. E definir o prazo. Aqui na escola a gente trabalha com entregas, né? A gente não tem carga horária. Então, assim, eu defino as minhas atividades da semana nessa segunda, na segunda que vem eu tenho que mostrar. E aí apareceu uma demanda no meio da minha semana. O que que eu faço? Eu vou olhar a prioridade dela. Eu preciso de resolver isso aqui agora. Eu consigo encaixar ela na minha agenda ou ela pode esperar na semana que vem e ela entrar na minha demanda da semana que vem? Isso é uma coisa que a gente vai entendendo ali ao longo do jogo, né? E acontece muito de, por exemplo, o Thiago me pedir alguma coisa durante a semana. E aí ele, como meu líder, eu pergunto para ele: você precisa disso com que urgência? Você consegue esperar até na semana que vem? Então, isso são coisas que a gente tem que ficar atento também. E eu tinha te colocado aqui. Tem um exemplo ali para vocês de pauta, depois a gente pode olhar por ela. E aí a gente tem definido quem é, o que que é, quem que vai fazer, vira uma atividade da semana. Então, é um plano de ação. Então, eu defini ali que eu preciso de mais 20 membros confirmados no evento da próxima semana. Tenho que fazer a trilha de comunicação. Quem vai fazer é o Vini. Isso entra no plano de ação da semana, as atividades da semana dele. Até aí, tudo bem. Como se fosse a primeira weekly essa, tá, gente? Aí, vamos supor que a gente já fez uma e a gente vai para a próxima semana fazer a segunda. O que que eu vou fazer aqui no Notion? Eu não sei se aparece janelinha, se não tiver aparecendo, vocês me falem, mas quando eu clico nesses três pontinhos aqui, aparecem algumas opções e eu vou duplicar essa pauta. Então, a pauta da minha semana que vem, ela já vai vir com as informações da semana anterior. Peguei aqui a pauta do que eu deixei de exemplo para vocês para mostrar. Então, quando eu começar essa weekly aqui, ela já vai começar revisando a da semana anterior. Então, o plano de ação, primeiro os desafios, né? Os desafios que estavam aqui descritos na semana passada foram feitos. É, e aí, os planos de ação, que são as atividades, né? Que eu tinha definido na semana passada foram feitos. Se não foram feitos, por que que não foram feitos? E aí, vamos supor que eu não criei esse template aqui da Weekly para os membros. Ele vai virar o quê? Um desafio. Ah, Fernanda, por que que você não criou? Ah, eu estava sem acesso ao Notion. É um desafio. Você consegue me ajudar? Você consegue disponibilizar, ver o que aconteceu com o meu acesso para eu fazer isso? Então, a gente vai discutindo o que que pode ser feito também para resolver esses desafios. Claro que eu estou pegando exemplos mais simples aqui, mas mais para vocês entenderem. E
E aí passa para a pauta da semana, efetivamente, né? Quais são os desafios dessa semana? Quais são as atividades dessa semana? Quem que vai me entregar essa semana? E as weeklies, basicamente, a gente faz isso. Eu vou abrir para perguntas agora, que depois a gente vai passar para as. Deixa eu voltar vocês aqui. A gente vai passar para as deles. Uhum. Vou conseguir. Tem alguma dúvida, pessoal? O Acho que o Bruno Bruno levantou a levantou. mão aqui, Fê. Pode falar. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo jóia? A minha dúvida é que nível de detalhe vocês entram de backlog nessa reunião, por exemplo? Eu vou usar um exemplo que acho que é mais pertinente para o meu negócio, né? Lançamento. Eu estou fazendo uma campanha de lançamento. Tem um monte de tarefinha, um monte de detalhezinho. Que nível que vocês entrariam num projeto desse tipo na Weekly? Que nível de profundidade? Então, aí é o nível de profundidade que você olhe para aquela tarefa ali, você lembre do que ela é. Porque acontece assim de eu colocar, por exemplo, uma frase de, eu sei lá, eu tenho que criar uma planilha de controle de membros. Vai passar uma semana, eu não vou lembrar mais o que que é isso. E aí eu não vou lembrar o porquê que eu precisava daquilo também. Então, assim, definir até o ponto de você lembrar qual o nível de informação que você precisa ali para futuramente, quando você for efetivamente fazer aquela tarefa ali, você conseguir executar. Tá, legal. Valeu. Imagina. Isadora? Oi. Então, quando você diz que você quer saber o motivo, né, da pessoa não ter feito tal Isadora, atividade. só um minutinho, vou só aumentar um pouco aqui o volume, que eu tô te ouvindo muito baixinho. Pode repetir, por favor. Então, quando você fala que questiona o motivo da pessoa não ter feito tal atividade que foi direcionada nessa weekly, você registra isso ou não? Isso fica só no debate ali mesmo? Aí depende. Por exemplo, vamos supor que o Vini tinha uma tarefa de. Ele faz o onboarding dos membros. Então, vamos supor que ele tinha até essa semana para fazer o onboarding desses membros. Vai chegar na segunda, ele tá faltando dois. E aí a gente vai falar: e aí, Vini, por que que tá faltando esses dois? Ele vai falar: cara, eles não tô conseguindo resposta deles, não estão me respondendo, o que que a gente pode fazer? Na hora ali a gente consegue resolver, porque aí o Thiago vai falar: não, eu mando mensagem aqui. Então, na hora resolve. Agora, se precisa de um pouco mais de detalhamento, de alguma coisa assim, por exemplo, a Carla, quando a gente estava fazendo ali mapeamento de brindes, ela precisava, ter um controle de estoque, mas ela não sabia como. Então, passou a semana e ela falou, não consegui fazer, não consegui parar, não sei por onde eu começo. E aí eu me dispus a criar ali uma planilha de controle e a gente vai entendendo o nível de necessidade também. Imagina. Maiara, Ô, Fer, deixa eu te perguntar. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Você falou que na Weekly não define meta. No caso, só discute metas? Isso. Ah, tá. A gente só vê o status da meta. Certo. Outra dúvida. Essa reunião é feita é, com cada setor, né? Cada líder faz com cada setor. Ou é E somente todos os líderes que fazem a discussão? não, a weekly tem que ser todo mundo, desde o líder até quem é júnior, estagiário, todo mundo que tá ali na área, ele tem que participar da weekly. Ah, certinho, então. Obrigada, viu? Imagina. Mais alguma coisa, gente? Por enquanto tá tranquilo? Então, tá bom. Então a gente pode passar para as deles, né? As deles. Parei de compartilhar? Estão Não, vendo tá ainda? aparecendo a tela. Aham. Maiara já falou? Acho que foi a que falou agora, não? Já Ah, tá. falei. Acabei Ah, de falar. tá. É que eu vi a mão levantada ainda. Boa. Abaixei. É, então vamos lá, a gente fez aqui
discutiu as estratégias, definiu, e aqui uma coisa importante que eu esqueci de falar, gente, é que, principalmente aqui, todo mundo entra nessa de é importante quebrar as tarefas em tarefas menores. Principalmente para quem está em posição ali de liderança, é importante ajudar o time. Porque senão acontece da pessoa olhar para aquela tarefa ali e ela vê como algo grande demais e ela não saber por onde ela começa. O que acaba. Vamos pegar o exemplo ali da comunicação com os membros. Eu preciso de levar mais 20 membros no evento, mas eu não sei por onde eu começo. Então, a ID, que é a líder do Vini, vai falar com ele, ó, primeiro você manda o guia, depois você manda o form, depois você manda um palestrante por dia, aí ele vai ter clareza. Porque se ele não tiver, vamos supor que a pessoa ele tá vendo só aquela tarefa grande, pode ser que ela até procrastine, porque ela realmente ela não sabe por onde ela começar, por onde ela começa. Então, assim, é importante também ajudar o time ele a entender. Gente, eu parei de ver vocês. Ajudar o time ele a entender o que é prioridade, o que ele faz primeiro e tal. E aí a gente vai passar para as dailies. Então, eu até deixei de exemplo, eu coloquei duas tarefas aqui para mim e uma para o Vini, que seria de criar os templates, que é o que eu vou disponibilizar para vocês no final da aula, e a gravação da aula quem manda é o Vini, né? Para vocês ali no grupo, depois que tiver na plataforma, ele vai compartilhar o link. Então, só para vocês verem como que funciona. Ups. Deixei aqui de exemplo para vocês verem. A gente aqui, primeiro, né? Agora foi. Primeiro vamos falar um pouquinho, né, do que é daily. Dar um passinho para trás. As dailies são reuniões diárias que acontecem ali no primeiro momento do dia de preferência, que é para a gente alinhar o time sobre as prioridades do dia. E aí varia de 15 a 30 minutos. Aqui na escola, a gente faz todos os dias às 8h45. É de lei. Se uma pessoa falta ali na dele, eu já mando mensagem preocupada, achando que aconteceu alguma coisa, porque a gente está sempre ali. E é, funciona esses horários quebrados, porque 8h45 deu 9 horas, já está todo mundo ali acelerando, falta 2 minutos. Vamos lá, gente, fala. E tem que ter, aqui no caso, também sou eu que conduzo, mas é muito importante ter uma pessoa ali seguindo a pauta. Porque, gente, a daily, primeira coisa do dia que tá ali fazendo com o time, tá todo mundo se vendo. Aí fala, nossa, bom dia, ai, que linda que você tá hoje. Ai, olha o tempo, nossa, que tá chovendo aqui, não, não sei o quê. Isso não pode acontecer, gente. Daily é papo. Então tem que seguir a pauta. E aí eu educadamente falo, fulano, e aí? O que mais que a gente tem para hoje? E aí? E a pauta aqui de daily, ela é muito simples. É basicamente perguntar para a pessoa o que ela se comprometeu a fazer no dia anterior. E aí ela vai justificar, né, se ela fez, se ela não fez o porquê e o que ela se compromete a fazer hoje. E a terceira pergunta que a gente faz ali é se ela tem algum ponto de dificuldade ou atenção. E por que que esse ponto é importante? Por exemplo, a gente aqui, principalmente de home office, né? De novo, falando sobre isso, a gente que depende de internet, acontece de vez em quando uma pessoa tá sem internet, às vezes rouba os fios da rua que eu fico sem internet, aí eu mando assíncrono. Então, acaba sendo um ponto de atenção. A gente fica ali sabendo porque se chegar no dia seguinte e a pessoa não tiver cumprido aquela atividade, a gente sabe o porquê. E aqui a gente tem essa visualização de calendário. A gente prefere, né? É mais fácil de visualizar aqui o dia, mas tem aqui por board também, que vai separar de acordo com os status. E aqui, quando a gente sai da weekly, cada pessoa vai incluir nas suas tarefas as atividades que foram definidas. Então, lembra que lá na weekly tinha essa daqui, que era minha? Então, eu criei aqui essa visualização para mim. Quais são as informações que eu coloco?
um nome da tarefa ali, que eu me lembre do que foi definido, o que eu preciso fazer, quem é o responsável, e aqui pode ter até mais de um responsável, por exemplo, pegando novamente ali o exemplo da trilha de comunicações para membros, né? Vamos supor que o Vini monta o texto e ele precisa da autorização da ID. Então, essa tarefa aqui seria dos dois. Teria o nome do Vinícius e da ID aqui. São as duas pessoas que a gente tem no time de CS. E aqui novamente entra a parte de projetos. Também coloco, nesse caso aqui, como business as usual, mas se for alguma atividade relacionada a algum projeto, que no caso da escola é um evento, a gente tem aqui a opção de puxar também. E a área? Igual eu falei, aqui na escola, a maioria das pessoas ocupa mais de uma cadeira, então eu sou operações e eu sou financeiro. Então, para mim, eu tenho que definir aqui essa atividade está relacionada a que área. É importante ter essa clareza para a gente ir definindo também, né? E aqui tem os status. E aí, lembra que lá na pauta de weekly tinha uma parte com backlog? Também tem aqui. Então, tem pessoas que têm preferência por sair da weekly, criar todas as tarefas e deixar no backlog. E aí, ao longo da semana, ela vai puxando ali as tarefas e acomodando durante a semana. Eu, particularmente, já prefiro deixar tudo no meu Notion, que é para garantir que eu não vou esquecer nada. E aí, eu deixo com esse status de não iniciada. Eu me comprometo a fazer alguma tarefa num dia e eu já deixo lá naquele dia. Vamos supor que criar o tempo. Ah, esse aqui eu dei para vocês um prazo. Que quando vocês me pediram um template, eu coloquei ele para sexta-feira. E eu deixei esse prazo até sexta-feira, deu fazer ele. Então, eu já me comprometo e já deixo marcadinho ali. E aqui a gente tem aguardando aprovação. Por exemplo, eu sou do financeiro, então, aprovação de pagamento, quem faz é o Thiago. Então, quando ele está ali aprovando, demora um pouco, eu coloco esse aguardando aprovação. Travado. Eu, como operações, também sou a pessoa que olha a logística, né, para o time, de passagens e hospedagem, sempre que tem evento. E conversar com o hotel, gente, é um negócio assim que demora. Então, se eu tô ali entrando em contato com eles e eles não me respondem, eu coloco esse status de travado. E aí eu concluo a tarefa, coloco esse status verdinho. E se a tarefa por algum motivo for cancelada, tem essa opção aqui também. Aí ela para de aparecer na visualização. Na visualização só fica o que está em andamento e concluído, para a gente visualizar mesmo. E aqui tem uma opção, um campo que eu coloco com o link, porque normalmente a gente usa muito o Drive, alguma coisa assim, e a gente deixa aqui para facilitar, né? Sempre que eu precisar de consultar aquela tarefa. E aqui tem as prioridades. E aí, lembra que eu falei com vocês que a gente vai treinando o time para perceber o que que é prioridade, o que que não é? Para parar com tudo que aparece de demanda nova, eu acho que é uma prioridade, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou resolver aquilo ali. Gente, se a gente ficar apagando incêndio o tempo todo, a gente não consegue ter um tempo ali para a gente focar em estratégia, fazer a empresa crescer, né? Então, é muito importante ter esse momento aqui de parar para analisar o que que é importante, o que que não é, e se organizar. E isso é com o tempo, gente. Pode ser que as primeiras deles que vocês façam não tenha nem pé nem cabeça, mas com o tempo vocês vão pegando prática e aí as coisas vão indo para o lugar. É, então é isso, a gente vai colocando aqui de acordo com a prioridade de todas as demandas que eu tenho ali para aquele dia, o que que eu preciso fazer primeiro, que se eu não fizer, pode dar ruim. E o que que se eu não fizer, tudo bem, eu posso fazer amanhã, depois de amanhã, que tá tranquilo, eu consigo entregar e fica certinho. E uma coisa que eu gosto aqui do Notion é que ele dá essa opção de vincular uma página. A mesma tarefa que eu mostrei para vocês é a que está aparecendo aqui. Então, se eu clicar nela, ela já aparece. E aí eu consigo acompanhar isso de weekly a weekly e falar com o time. E aí, essa tarefa aqui, posso conferir? E é isso. As deles são bem isso mesmo. Olha, apareceu mais gente aqui.
Pessoal, alguma dúvida? Em feriados, não perguntamos se trabalharemos, e sim se teremos dele. A verdade. E, e aí, novamente, né? Acho que vou até pegar o exemplo do Tiago aqui. Ele tá lá na Itália, pleníssimo, com a ideia. Pergunta pra ele se ele estava preocupado, se a escola parou de funcionar porque ele tá fora. Não. Ele tava lá com ela e a gente aqui, ó, na Weekly, na dele, todo dia eu mandando lá no grupo, gente, bora pra dele, bora ver o que tá acontecendo. Então tem que ter essa pessoa, assim, por isso que eles falam que eu sou guardiã do processo aqui, né? Porque eu sou a que fica no pezinho deles. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Olha a Carla ali. Agora que eu vi que você entrou. Então era isso, turma. Se vocês não tiverem dúvidas, já vou achar que vocês já vão chegar amanhã e já vai colocar todo mundo, ó, ralar o time. Eu fiquei com uma dúvida, assim, Fernanda. Quando você, porque aqui na empresa a gente já faz o modelo de weekly, de acordo com esse que você disponibilizou, só que o da daily a gente ainda não faz dessa forma, né? Hoje a gente fala e tal, mas não é nada documentado. Então, cada um tem um quadro ali para poder documentar, a sua daily, é isso? Aqui, vou até mostrar, porque eu acho que eu não mostrei isso. E aí, a daily, é claro que ela é pautada também de acordo com o que definiu na weekly, certo? E aí as Exatamente. demandas que forem aparecendo, dia a dia, que a gente vai encaixando. Aí é aquilo que eu falei. Aí você vai entender dentro de todas as demandas que Uhum, você tem, se aquilo ali pode ser encaixado ou se dá para esperar. tá. É aquilo que eu falei, de às vezes eu pergunto pro Thiago, você precisa disso agora ou dá para esperar até o weekly que vem para a gente falar sobre isso? Então, a gente vai Uhum. avaliando isso. E eu esqueci de mostrar aqui realmente. Tem um filtro aqui, ó, que a gente puxa por pessoa. Por Aqui, se eu pessoa. puxar, não vai ter, porque realmente esse template aqui é novo e não tem informações aqui. Só vai ter a minha. Mas eu vou ter que colocar aqui, vamos pôr o Vini. Então, é diariamente por pessoa. Isso. Vou puxar a Ju. E aí, se eu filtrar aqui a Ju, vai aparecer só as dela. E aí eu consigo ver aqui pelo status. Hoje, vamos supor que essa tarefa era dessa semana, né? Então, até sexta-feira ela tem que concluir essa tarefa aqui. Então, a gente vai olhando. Se ela tivesse, eu puxo eu, que tem uma aqui no meu nome. A minha está em andamento, a gente vai olhando essas tarefas. Se tinha uma tarefa que era até na terça-feira e a pessoa não me atualizou, não me falou o que que aconteceu para não ter concluído, aí eu pergunto, e essa tarefa aqui, como é Era lá de terça, hoje já é quinta e você ainda não fez, né? eu falo, e aí, vamos atualizar, e aí eu pego um pouco no pé também para atualizar, porque senão se perde, assim, as pessoas têm que ficar no pé ali até entrar na cabeça mesmo, né? Sim. Até virar uma rotina, igual o Vini falou, o dia que tem feriado, a gente pergunta se vai ter dele, porque já é uma coisa que virou rotina da gente aqui. Não, essa rotina a gente já tem. É realmente o documentar essa dele que a gente ainda fica um pouco inseguro ou na dúvida de como fazer. Mas beleza, deu para entender. Obrigada. Vina, algo mais pessoal. Bom, eu acho que era isso, né? Pode parar de gravar, Vini, por favor. Eu vou mandar para vocês ali os templates, é, e aí eu vou mandar os dois, né, de weekly e de daily, e já vai com esses exemplos aqui que eu deixei de tarefa para vocês irem pegando de exemplo, mas aí vocês vão adaptando para a empresa de vocês, porque igual esse projeto aqui, ele é uma relação, então ele puxa de outra página. Se vocês não tiverem isso dentro do Notion, vocês podem mudar a função. Eu acho que aqui não vai ter como editar, que eu tirei o negócio de edição.
mas tem como colocar para ser uma área de digitação, igual essa aqui de link, ó. Eu consigo digitar aqui. E aí vocês conseguem aplicar já até vocês fazerem aquela relaçãozinha para puxar direto. Leonardo levantou a mão? Oi, Fernanda. Boa noite, pessoal. Oi. O time da escola é um time menor, né? Um time mais enxuto. Em times um pouco maiores, por exemplo, quem é que gerencia, por exemplo, esse quadro de daily? Você acha que é o gestor de projeto ou o líder de cada área? Ele, não, não, ele acompanha. Eu acredito, assim, na minha visão, eu não gosto muito dessa visão para microgerenciar, mas talvez eu acho que um grande benefício é gerar o comprometimento do colaborador. Ele se compromete isso de forma explícita, todo mundo está vendo, né? Então, eu estou pensando, estava até falando com as da gente implementar isso. Em caso de times maiores, você acha que quem tem que cuidar e olhar para isso? É o gestor de projetos ou é o líder da área? Então, aqui, como tem a área de operações, é sempre a área de operações. Aí vocês vão entender dentro da realidade ali. Mas, por exemplo, as dailies de marketing, antes quem fazia era só o Taioba. Ele entrava e ele conduzia com o time dele. Ele mesmo conduzia ali a pauta do que ele queria e alinhava com o time dele. Então, assim, é entender realmente ali dentro da realidade de vocês. Eu não sei, no seu caso aqui, se tem uma pessoa que é de operações específica que fica responsável por isso, o ideal seria ela, mas se não tem, a liderança. E aí, no começo aqui, era o Thiago também, o Thiago que fazia, o Thiago que ficava mostrando pra gente, até chegou a hora ali que eu peguei o jeito e ele passou a bola pra mim. Então, no começo foi com ele também. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E aqui Respondeu. até bom você falar ali que eu dei o exemplo ali de marketing. Porque, a gente, daily também não é para ficar passando ali, vamos supor que a área comercial ali entre em contato com vários clientes ali para mandar mensagem, tentar conversão. Daily não é para ficar abrindo ali o painel, entrando em nome por nome e vendo como que tá a comunicação. Isso ali é em outro momento. Daily é aqui, ó, o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou comunicar, vou fazer social selling, vou criar uma landing page, não sei. Isso aqui é daily. Agora, entrar na tarefa ali e ficar passando e vendo como que tá cada coisa, não. Daily não é para isso. Acho que tem uma pergunta aqui no chat. A Isadora que te empurrou, Léo, pra você falar. Ô, Fer, só reforçando, o Thiago até fala nas palestras dele que ele só parou de aparecer na Daily o dia que a gente saiu de um evento e falou, gente, tá todo mundo cansado, não vai ter Daily amanhã, e o time inteiro entrou, menos ele. Aí ele falou, bom, agora sim eles já criaram a rotina, não preciso mais entrar. Aí nunca mais. Mas ele apareceu e a gente está sempre lá. Um que perde hora fazendo alguma coisa, tipo, ai, tava escrevendo um texto, a Fer. Oi, você tá bem? Já É, começou. Putz, me distraí, peraí, tô entrando. ainda mais a Carla, que é crossfiteira, né? O dia que ela some, a gente já fica assim, meu Deus, caiu. Quebrou o braço, caiu um peso na cabeça da pessoa. E é isso, o dia que eu tô de férias, por exemplo, aí o time se reveza. Normalmente o Vini faz ali a dele. Ótima pergunta. Quando gestor de projeto tá de férias, como que faz, né? É, aí o time, como o time já tá bem enraizado ali na dele, já sabe como que funciona, o time toca. Thiago tá lá, gente, na Itália. Melhor exemplo que vocês têm. Melhor exemplo. Gestor de projetos tem férias? Sacanagem. É, Isadora. É, Maiara. Ô, Fer, deixa eu te perguntar. A daily, o que que tem que ser discutido nela? Porque eu não entendi isso. Daily seria metas, daily seria atividade que é feita durante o dia anterior, né? Como você falou. É porque no setor que eu tô, que é o comercial, a gente tem atividades toda semana, todo dia, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, são as mesmas atividades, divididas por cada pessoa ali dentro do time. Aí eu queria entender um pouquinho. Aí, todas as reuniões que se faz dentro de uma empresa, em algum momento elas conversam ali. Nada é à toa.
Então, teve, por exemplo, a reunião de meta, eu já faço a weekly, já com a minha meta. Teve a weekly, eu defini ali o plano de ação da semana. Esse plano de ação vai virar a minha tarefa de daily, que é o que eu vou olhar todo dia. E aí, não necessariamente precisa ser uma tarefa que eu defini na weekly que vai durar a semana inteira. Pode ser pontual, mas, por exemplo, trilha de comunicação. O Vini manda na quarta e D manda na sexta. Na daily dele vai ter lá a tarefa na quarta e na dela vai ter na sexta. E o que você está me trazendo é que atividades ali do seu time em si já é mais rotineira, né? Então, são coisas que vão se repetir. Aqui, por exemplo, toda segunda-feira é de lei. Para minha weekly, que é de financeiro, eu tenho que fazer a planilha de fluxo de caixa, fazer ali o dash, a visualização de dash. Então, toda segunda-feira eu chego ali, na semana passada, tem aqui o botãozinho de duplicar minha tarefa, e aí eu já duplico para minha segunda. E eu vou acompanhando isso. Vocês podem fazer essa duplicata, né? Entendi. Então, se eu não tiver meta, a daily ela não acontece. Daily Porque, não é meta. porque no caso, essa daily ela acontece por conta da weekly, né? Isso? É, a gente tem. A weekly é um alinhamento do time sobre a prioridade da semana e a dele é uma prioridade do dia. Então, de tudo que foi discutido, o que que eu preciso fazer hoje? Tudo que foi Entendi. discutido e definido na segunda, ele vai ser distribuído ao longo da sua semana. E aí, no dia ali, você vai olhar qual que é a prioridade hoje. É a tarefa criar. Você falou que é de quê? De marketing É por Não isso que a Fer comercial. falou que ela comercial. desmembra as atividades. Lembra que a Fer falou assim: ah, tem gente que não sabe por onde começar. Então, tipo, na Weekly, a gente trata a atividade macro, e essa atividade macro, que é o objetivo da semana, é desmembrado em tarefas ao longo da semana. Essas tarefas do longo da semana são as que aparecem na Daily, para o resultado final da Weekly. É o que. Entendi. Como eu sou do time comercial, a nossa meta é mensal. Então, a gente não tem uma estratégia assim, semanal. No caso, para ter, do caso da weekly, entendeu? A Que no meta caso aqui. separa as tarefas, né? Eu acho que a sua dificuldade de entender ali é onde que entra a meta. A Aham, meta aqui, igual eu falei, ela não é definida em weekly, nem em daily. A meta, ela é uma reunião separada, feita entre sócios, líderes, e aí eles vão definir a meta, que aí é por área. E aí é uma reunião que acontece normalmente trimestralmente, e aí depende do nível de criticidade da empresa, de necessidade, né? Se houver necessidade, faz uma vez por mês. Mas normalmente ela é trimestral, que é aquelas reuniões que o povo gosta de usar em inglês e fala quarter, né? Reunião de quarter. Então ali define a meta da empresa. Da empresa não, da área. Da empresa também, né? Se for uma meta geral, mas todo mundo tá mirando na mesma coisa, só que cada área trouxe aquela meta principal ali para sua realidade. Então vamos supor que eu não sou tão boa assim na área de comercial, tá? Mas eu vou chutar aqui uma meta. Vamos supor que a gente precisa ali de fazer. A gente tem eventos, a gente precisa. Vou pegar uma. A gente precisa levar 10 convidados externos para converter dois em membros. Como que a gente faz isso? Isso aqui vai ser uma meta, né? Do 10 para converter dois. As atividades que vão na Daily vão ser o como você vai chegar na sua meta. E na Weekly também. Então, por exemplo, na Weekly você falou que na Weekly foi definido que 60% da sua meta você tem que vender 20 mil. 60% da sua meta tem que acontecer nos primeiros 15 dias. Isso foi definido na Weekly. O que Uhum. você vai fazer na sua daily? Você vai falar, hoje, como eu tenho que vender 60% da minha meta nessa semana, eu vou dividir isso em dias. Então, hoje eu tenho que atender 20 clientes. Então, na sua atividade da daily de hoje, vai estar, hoje, Maiara vai atender 20 clientes. Na de amanhã,
15 clientes, até chegar no, tipo, você estabeleceu a meta, a meta já está estabelecida. O como é que vai para, como você vai chegar lá, é que vai para weekly e para daily, que é o que a Ju tá falando aqui, ó. Se você, para você chegar na meta, o que você precisa? Ah, eu preciso falar com X clientes e dar retorno. Então você vai, se eu preciso vender para 30. Hoje eu vou trabalhar com ativo. Então eu vou chamar clientes novos. Amanhã eu vou só responder os clientes que ficaram faltando retorno. Isso é como você vai chegar na meta que ele está estabelecendo ali. Entendi. Então é isso, as metas já vêm definidas por área aqui. E no final das contas, todas as áreas estão mirando no mesmo objetivo. Por exemplo, eu aqui hoje eu não tô aqui à toa. O objetivo da escola principal é o quê? Tirar empreendedores da operação. Estou aqui dando essa palestra, dando essa aula para entender como que funciona as weeklies. Tudo está encaixado no final. E aí, eu acho que a sua dúvida era essa, né? Sobre as metas principais. Então, é isso. Vai chegar aqui na weekly, você já vai estar com a meta. Não vai definir aqui, não. Acho que a Carla esclareceu melhor ali com o exemplo. Foi? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, acho que foi isto. A Ju já explicou aqui no chat também. E eu me coloco à disposição também, se vocês forem aplicando aí ao longo da semana, surgirem dúvidas da semana que vem, né? Porque a semana agora já tá acabando. E aí, surgirem dúvidas, vocês podem ir me chamando aqui para tirar as dúvidas e a gente vai conversando. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau.